Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos mais importantes de toda a Escritura, os 2 primeiros capítulos de Gênesis. E olha, isso aqui é muito mais do que uma simples história sobre como tudo começou. Na verdade, esses capítulos estabelecem o que a gente chama de doutrina da criação. Pensa nela como o alicerce, a base sobre a qual toda a teologia e a visão de mundo cristã são construídas. A nossa ideia aqui não é só ver o que foi criado, mas investigar como e, mais importante ainda, por quê. O objetivo aí, além da leitura superficial, para a gente poder extrair aquelas verdades doutrinárias que são essenciais, que moldam o nosso entendimento de quem é Deus, o que é o universo, quem somos nós seres humanos e, afinal de contas, qual é o nosso propósito. Então vamos juntos começar essa jornada. Para a gente organizar bem o nosso estudo, de uma forma que faça sentido, vamos seguir uma estrutura com 5 sessões. A gente começa, claro, pelo protagonista absoluto dessa história toda, o Deus soberano e o poder da sua palavra que cria. Depois a gente vai ver como ele organizou o universo de forma ordenada, o que revela a sabedoria dele. A partir daí o nosso foco vai para o ponto alto da criação, a humanidade, que foi feita de um jeito único, a imagem de Deus. Em seguida, vamos analisar a vida no Jardim do Éden, para entender melhor qual era o propósito original do ser humano, como Deus proveu tudo e como era o relacionamento próximo entre o Criador e a sua criatura. E para fechar, a gente conclui com o estudo da primeira instituição criada por Deus, a família. Cada parte se conecta com a anterior, construindo assim uma compreensão teológica bem sólida. Então vamos lá, começando pelo começo, literalmente. A nossa primeira sessão vai estabelecer o ponto de partida de tudo o que existe, a soberania absoluta de Deus. É importante a gente entender isso. Antes de existir universo, tempo, espaço ou qualquer matéria, Deus já existia. Ele não é parte da criação, sabe? Ele não está sujeito às leis do universo ou limitado por ele. Não. Ele é a origem de tudo, totalmente transcendente. E essa verdade é o fundamento de todo o resto, tanto na teologia quanto na nossa própria existência. Olha, esse primeiro versículo, Gênesis 1, versículo 1, é, sem exagero, a declaração mais densa e impactante de toda a Bíblia. É impressionante como, com uma simplicidade que chega a ser desconcertante, ele responde às maiores perguntas da filosofia. Pensa comigo, quem é o agente por trás de tudo? Deus. O que foi que ele criou? Os céus e a terra. E essa expressão é genial. Em hebraico é um recurso chamado merismo, que usa 2 extremos para falar da totalidade. É como a gente dizer do Oiapoque ao Chuí para significar o Brasil inteiro. Ou seja, Deus criou tudo, o cosmos em sua totalidade. E quando isso aconteceu? No princípio, no exato começo do tempo, que, aliás, é também parte da criação. E como ele criou. A palavra hebraica que é bará. Isso é muito importante. Em toda a Bíblia, essa palavra só é usada quando Deus é o sujeito. Ela não significa pegar algo que já existe e moldar, mas sim trazer à existência algo que nunca existiu antes. Esse versículo, então, já coloca Deus como a causa primeira de tudo, o ser autoexistente que dá início ao tempo, ao espaço e à matéria, simplesmente por um ato da sua vontade. Não existe uma explicação para a origem de Deus. Ele é a explicação para a origem de todo o resto. O versículo 2 nos mostra um contraste muito forte. De um lado, a gente tem a descrição do estado inicial da matéria, sem forma e vazia. A expressão hebraica original, tohu abohu, passa uma ideia de caos, de desordem, um material bruto, sabe? Sem nada definido. E havia trevas sobre a face do abismo. Só que o texto imediatamente mostra que esse caos não estava largado, fora de controle. Muito pelo contrário. A gente lê que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O verbo hebraico para movia-se, merahepet, é o mesmo usado lá em Deuteronômio para descrever uma águia que paira sobre os seus filhotes. É uma imagem de controle, de cuidado, de proteção e de preparação para algo que está prestes a acontecer. Então, desde o primeiríssimo instante, a Trindade já está em cena. O Pai que ordena, o Espírito que prepara e, como a gente vai ver, a palavra que executa. O caos, portanto, não é um inimigo de Deus, mas a matéria-prima sobre a qual o Espírito age para colocar a ordem divina. Essa ação de Deus nos leva a uma doutrina teológica fundamental, a criação ex nihilo. Em latim, isso quer dizer a partir do nada. E esse é um pilar da nossa fé. É bem diferente dos mitos de criação dos povos vizinhos de Israel, como os babilônios, por exemplo. Nesses mitos, os deuses criam o mundo a partir de batalhas cósmicas ou de corpos de outros deuses. O Deus da Bíblia não. Ele cria sem precisar de nenhum material que já existisse. O universo existe por um puro ato da sua vontade e do seu poder. E isso estabelece uma diferença total, uma distinção de ser mesmo, entre o Criador e a criação. Deus não é o universo, e o universo não é parte de Deus. Ele é transcendente, ou seja, ele existe completamente separado e acima da sua criação.
Ao mesmo tempo, como a gente viu com o Espírito pairando sobre as águas, ele é imanente, quer dizer, ele está totalmente envolvido e presente na sua obra. E como é que Deus fez essa criação a partir do nada? O mecanismo se repete 10 vezes em Gênesis 1, quase como um refrão. E disse Deus. A palavra de Deus é o agente da criação. Quando Deus fala, a realidade acontece, de forma instantânea e perfeita. Não tem esforço, não tem luta, o que ele decreta simplesmente acontece. As implicações teológicas disso são gigantescas. Isso mostra que a palavra de Deus não serve só para descrever as coisas, ela realiza, ela cria. Ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. E essa é a mesma palavra que o apóstolo João, lá no começo do evangelho dele, chama de Logos, a palavra que estava com Deus e era Deus, e que por meio dela todas as coisas foram feitas. Ou seja, a pessoa de Cristo, a palavra eterna, está diretamente ligada ao ato da criação. Então, para a gente resumir essa primeira sessão, a gente estabeleceu 4 pilares. Primeiro, Deus é o Criador soberano, eterno, ele já existia antes de tudo. Ele não tem um começo, ele é o começo. Segundo, a criação foi um ato intencional, ex nihilo, a partir do nada, o que mostra o seu poder absoluto. Terceiro, aquele estado inicial de desordem foi imediatamente colocado sob o controle do Espírito de Deus, preparando tudo para a ordem que viria a seguir. E quarto, a palavra de Deus, o seu comando, é o meio poderoso pelo qual toda a realidade passou a existir. Esses pontos definem o caráter e o poder do Deus que a gente encontra na Bíblia. Agora vamos avançar um pouco. Se a primeira sessão mostrou o poder de Deus, esta segunda vai revelar a sua sabedoria e o seu caráter. A criação não foi um acidente, um ato impulsivo. Pelo contrário, o que Gênesis 1 nos apresenta é uma obra de arte, sabe, tudo meticulosamente planejado com uma estrutura e uma ordem que refletem a mente do Criador. Como o apóstolo Paulo diria mais tarde, Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Esse quadro aqui na tela ilustra uma coisa fascinante, que é a estrutura da Semana da Criação. Muitos teólogos apontam para um paralelismo incrível aqui. Os 3 primeiros dias são dias de formação, em que Deus resolve o problema da terra sem forma, tohu, criando os ambientes. No dia 1, ele cria o domínio do tempo, separando luz e trevas. No dia 2, o domínio dos espaços, separando as águas de cima e de baixo. E no dia 3, o domínio da terra seca. Daí, nos 3 dias seguintes, vêm os dias de preenchimento, em que Deus resolve o problema do vazio, bohu, colocando habitantes nesses domínios que ele criou. E a correspondência é perfeita. No dia 4, ele preenche o domínio da luz e das trevas com o sol, a lua e as estrelas. No dia 5, preenche os céus e as águas com as aves e os peixes. E no dia 6, preenche a terra seca com os animais e o ser humano. Essa simetria não é por acaso, é um jeito muito sofisticado de mostrar a ordem, o propósito e o design inteligente por trás de toda a criação. Além dessa visão paralela, a gente também pode ver a criação de forma linear, cronológica. Dia após dia, Deus vai construindo tudo em etapas lógicas. Primeiro, a condição básica para a vida, a luz. Depois, ele separa os ambientes, a atmosfera e os oceanos. Em seguida, a base para a vida na Terra, os continentes e as plantas. Só depois que os lares estão prontos é que Deus os popula. Primeiro os luzeiros para marcar o tempo, depois os seres vivos nos mares e nos céus. E por fim, a vida na Terra, que vai culminar na criação da humanidade. Essa progressão, seja qual for a interpretação que se dê a ela, mostra planejamento, propósito. Cada passo prepara o caminho para o próximo, construindo um mundo perfeito para o seu ponto mais alto e para aqueles que iriam governá-lo, nós, os seres humanos. Tem uma frase que se repete 7 vezes nesse capítulo, e é essa aqui. E Deus viu que isso era bom. Mas o que quer dizer bom nesse contexto? Não é só uma questão de ser bonito ou moralmente correto. A palavra hebraica aqui, tov, tem um sentido muito mais profundo. Ela fala de algo completo, que cumpre o seu propósito, que funciona perfeitamente. Dizer que a luz era boa significava que ela cumpria exatamente a função para a qual Deus a criou. A separação das águas era boa porque funcionava de acordo com o plano dele. Cada peça da criação era perfeita para sua função e se encaixava no todo. E quando a obra toda fica pronta, no final do 6º dia, a avaliação de Deus sobe de nível, para muito bom. Isso indica a perfeição e a harmonia de toda a criação funcionando em conjunto, refletindo a glória do seu Criador. Resumindo então esta segunda sessão, a gente pode afirmar que a criação foi um processo divinamente ordenado, que reflete a sabedoria de Deus. Nós vimos a beleza daquela estrutura paralela que mostra um design intencional. Cada etapa foi avaliada por Deus como boa, o que significa que era perfeita em seu propósito e alinhada com a vontade dele. E a obra termina, como o texto mostra no comecinho do capítulo 2, com o 7º dia, o descanso de Deus, o sábado. Não é porque ele estava cansado, Deus não se cansa. É uma celebração da obra completa e perfeita.
Deus abençoa e santifica o sétimo dia, estabelecendo um padrão de trabalho e descanso que faz parte da própria estrutura do universo, como um convite para a gente participar da alegria dele. Chegamos agora ao momento mais solene, mais significativo de toda a semana da criação. A narrativa muda o ritmo de propósito, o tom fica diferente. É como se houvesse uma pausa, uma deliberação divina. A criação do ser humano não é como a dos animais, que foram criados segundo a sua espécie. A humanidade é criada de um jeito único. Essa sessão é fundamental para a gente entender quem somos, de onde viemos e para que existimos. Vamos analisar a profundidade do que está sendo dito aqui. Pela primeira vez, Deus fala no plural. Façamos. A teologia cristã, desde o início, viu aqui um vislumbre da natureza de Deus como trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em conselho, em comunhão, decidindo sobre este ato criativo tão especial. O ser humano não é um detalhe, um produto secundário. Ele é o projeto especial da Trindade. E o objetivo desse projeto? Criar um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. As palavras hebraicas para imagem, selem, e semelhança, damuth, são usadas juntas para reforçar uma ideia muito profunda. Nós fomos criados para refletir e representar Deus no mundo de um jeito que nenhuma outra criatura faz. Esse conceito é conhecido em teologia como a imago Dei, a imagem de Deus. Mas o que isso significa na prática? Com certeza não é uma imagem física, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. A imago Dei é um conceito com várias facetas. Ela tem uma dimensão moral. Nós fomos criados com uma consciência, um senso de certo e errado. Tem uma dimensão espiritual. Nós temos uma capacidade de conhecer a Deus, de adorar, de nos relacionar com Ele. Tem uma dimensão relacional. Nós somos seres sociais, feitos para comunhão, assim como Deus, que é trino, vive eternamente em comunhão. E tem uma dimensão funcional, de governo. Fomos criados para representar o governo de Deus na Terra, exercendo domínio com sabedoria sobre a criação, como se fôssemos seus representantes. As implicações de sermos portadores da imagem de Deus são gigantescas e moldam toda a ética cristã. Primeiro, isso dá uma dignidade e um valor sagrado a toda a vida humana, da concepção à morte natural, não importa a idade, a etnia, a capacidade ou a condição social. Segundo, nos capacita para o relacionamento tanto com Deus quanto com as outras pessoas. Terceiro, nos dá a responsabilidade de sermos seus representantes. Isso nos leva direto ao que a gente chama de mandato cultural, lá em Gênesis 1:28. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem ela. Esse é o nosso propósito original, desenvolver o potencial da criação, construir cultura, ciência, arte, tudo para a glória de Deus. E, um ponto crucial, o texto diz que Deus criou o ser humano à sua imagem como homem e mulher. A humanidade não é completa em um gênero só. É na unidade complementar e distinta do masculino e do feminino que a imagem de Deus se reflete plenamente entre nós. Resumindo então, a humanidade é a peça central, a coroação de toda a obra de Deus. Nós não somos um acidente evolutivo ou só um animal mais desenvolvido. Nós somos portadores da imagem de Deus. E isso nos dá uma dignidade imensa, um propósito claro, um mandato cultural de desenvolver o mundo para a glória de Deus e uma responsabilidade enorme como cuidadores da criação. E o plano original e bom de Deus para a humanidade inclui essa distinção linda e cheia de propósito entre homem e mulher. Bom, depois de ver o quadro geral em Gênesis 1, a narrativa agora muda o foco em Gênesis 2. O texto nos dá uma segunda perspectiva, sabe? Mais de perto, mais detalhada. A gente vai aprofundar agora na criação pessoal e relacional da humanidade e explorar o ambiente em que ela foi colocada, o Jardim do Éden. Essa sessão mostra o cuidado íntimo, quase artesanal, de Deus com o ser humano. Antes de mais nada, é muito importante a gente entender que Gênesis 1 e 2 não são duas histórias de criação que se contradizem, como alguns dizem. Na verdade, são duas perspectivas que se completam. Gênesis 1 é como olhar para a criação com um telescópio. A gente vê a imensidão, a majestade, a sequência cósmica. Já Gênesis 2 é como usar um microscópio. O foco se fecha no sexto dia, mais especificamente na criação do ser humano e do seu lar. A linguagem até muda. Em Gênesis 1, Deus é chamado de Elohim, um nome que destaca seu poder. Agora, em Gênesis 2, ele é chamado de Yahvé Elohim, ou Senhor Deus, que combina o poder dele com o seu nome pessoal, o nome que revela o seu desejo de se relacionar com o seu povo. E essa intimidade fica muito clara na forma como o homem é criado em Gênesis 2:7. Olha só os passos. Primeiro, a matéria. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. A palavra hebraica para formou, yatsar, é a mesma usada para um oleiro que molda o barro com as próprias mãos. É uma imagem de cuidado, de proximidade.
Essa nossa conexão com a terra, Adão, vem de Adamá, que é a terra, nos lembra da nossa finitude, da nossa humildade. Mas nós não somos só pó. O segundo passo é a vida. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Esse é um ato de uma intimidade impressionante, um sopro de vida direto de Deus. A vida humana não é um acidente químico, é um dom divino pessoal. E o resultado? O homem se tornou um ser vivente. Nós somos essa unidade de corpo e alma, matéria e espírito, ligados de propósito por Deus. Deus então coloca o homem nesse ambiente perfeito, o Jardim do Éden. E ali a gente vê 4 elementos essenciais da vida como ela deveria ser. Primeiro, a provisão. Deus não só cria o homem, mas cuida de todas as suas necessidades. O jardim está cheio de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. A bondade de Deus é prática. Segundo, a vocação. O homem foi colocado no jardim para o cultivar e o guardar. As palavras hebraicas aqui significam trabalhar e proteger. O trabalho, veja bem, não é uma maldição que veio com a queda, ele faz parte do nosso propósito original, uma tarefa nobre em que a gente coopera com Deus. Terceiro, um mandamento. Deus dá uma liberdade enorme. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas com um único limite bem claro: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso estabelece a responsabilidade moral. A verdadeira liberdade acontece dentro dos limites estabelecidos por um Deus bom. E quarto, o relacionamento. Em toda a história fica claro que o homem tinha uma comunhão aberta, direta com o seu Criador. Para a gente recapitular essa sessão, Gênesis 2 nos deu um close-up, uma visão mais pessoal e relacional da criação humana, que completa perfeitamente a visão cósmica de Gênesis 1. A gente aprendeu que a humanidade foi criada com um propósito, uma vocação específica, o trabalho digno de cuidar da criação. Vimos a provisão generosa de Deus, que supre todas as nossas necessidades. E, fundamentalmente, a gente entendeu que a liberdade humana foi projetada para funcionar em harmonia com a responsabilidade moral dentro dos limites estabelecidos por um Criador que nos ama e quer o nosso bem. Chegamos à nossa última sessão. Aqui, a gente vai tratar da culminação da criação do ser humano, a formação da mulher e o estabelecimento da primeira e mais fundamental instituição humana, que é o casamento e a família. Isso não é um detalhe a mais na história da criação, é parte essencial do plano de Deus para que a humanidade pudesse florescer. Pela primeira vez em toda a narrativa da criação, algo é declarado não bom. Depois de Deus dizer várias vezes que tudo era bom e muito bom, o próprio Criador diz que a solidão do homem é uma condição incompleta. Isso é muito significativo. Mostra que nós fomos criados para o relacionamento, para a comunhão. A humanidade, feita à imagem de um Deus que é relacional, que é trindade, não foi feita para viver isolada. E a solução de Deus não é criar outro homem, mas sim uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Essa é a resposta divina para a incompletude humana. É importantíssimo a gente entender o que a Bíblia quer dizer com auxiliadora idônea. O termo original em hebraico é ezer kenegdo. A palavra ezer é traduzida como ajuda, mas ela não tem nenhuma ideia de inferioridade. Na verdade, essa mesma palavra é usada mais de 20 vezes no Antigo Testamento para descrever o próprio Deus como o socorro, a força de Israel. É uma palavra que fala de força, de resgate. A segunda parte, kenegdo, quer dizer literalmente correspondente a ele, diante dele. Então, ezer kenegdo não descreve uma assistente, mas uma parceira de força correspondente, alguém que completa Adão onde ele é incompleto, que é igual a ele em essência e dignidade, mas diferente e complementar em seu papel. A forma como a mulher é criada também é cheia de simbolismo. Ela não é feita do pó como Adão, nem criada do nada. Deus a forma a partir do lado de Adão, de sua costela. Isso simboliza unidade, parceria lado a lado, igualdade de essência. E a reação de Adão ao vê-la é a primeira poesia da Bíblia. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É uma explosão de reconhecimento, de alegria. Ele não a vê como sua posse ou como alguém inferior, mas como parte de si mesmo. Ele reconhece nela a parceira perfeita, da mesma natureza que ele, encerrando aquela busca por uma companhia que ele não tinha encontrado em nenhum dos animais. E a partir desse evento, o texto estabelece o modelo divino e eterno para o casamento. Esse versículo, Gênesis 2:24, é citado por Jesus em Mateus 19 e pelo apóstolo Paulo em Efésios 5 como o fundamento do casamento. Vamos analisar as partes. Por isso o homem deixa pai e mãe, isso significa uma separação da família de origem para formar uma nova unidade social. A lealdade principal agora é com o cônjuge. E se une à sua mulher, a palavra hebraica para unir-se significa grudar, aderir, o que implica uma união permanente, um pacto, tornando-se os dois uma só carne. Isso vai muito além da união física.
Fala de uma unidade de vida completa, emocional, espiritual, relacional, financeira, física, criando uma nova entidade familiar. Esse é o projeto original de Deus, a união pactual, exclusiva e permanente entre um homem e uma mulher. Resumindo essa última sessão, a gente aprendeu, primeiro, que a solidão não faz parte do plano original de Deus. Fomos feitos para o relacionamento. Segundo, que a mulher foi criada com a mesma essência e dignidade do homem para ser sua parceira forte e complementar. Terceiro, que o casamento, a união entre um homem e uma mulher, não é uma invenção humana, mas a primeira instituição criada e abençoada por Deus. E por fim, que essa união é caracterizada pela exclusividade, pela permanência e por essa profunda unidade de uma só carne. Para a gente fechar a nossa análise, vamos recapitular as grandes doutrinas que a gente tirou de Gênesis 1 e 2. No campo da teologia, a gente aprendeu que Deus é o Criador soberano, todo-poderoso e bom. Em cosmologia, a doutrina do universo, a gente viu que o cosmos não é um acidente, mas uma criação ordenada, com propósito, que reflete a glória de Deus. Em antropologia, a doutrina da humanidade, nós descobrimos nosso imenso valor como portadores da imagem de Deus, com dignidade, propósito e uma vocação para cuidar do mundo. E em sociologia, a gente encontrou o fundamento divino para a sociedade humana na instituição do casamento entre homem e mulher e na família. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para reflexão. Entender Gênesis 1 e 2 não é só um exercício intelectual, é a base para uma visão de mundo completa. Como essa verdade de que fomos criados por um Deus bom e com um propósito muda nossa forma de ver a ciência, não como inimiga da fé, mas como a exploração da ordem e da maravilha da criação de Deus. Como isso molda nossa visão do trabalho, não como fardo, mas como uma vocação sagrada. Como afeta nossa atitude com a ecologia, não como uma ideologia, mas como cumprimento do nosso mandato de sermos bons cuidadores da criação. E talvez o mais importante, como isso redefine nossos relacionamentos, reconhecendo a dignidade da imagem de Deus em cada pessoa e honrando o plano de Deus para o casamento e a família. Essas são as questões que a doutrina da criação nos desafia a responder no nosso dia a dia. Para quem quiser se aprofundar, eu recomendo a leitura de comentários teológicos sobre o livro de Gênesis, como os de Bruce Waltke ou Gordon Wenham, que exploram essas doutrinas com muito mais detalhes. Muito obrigado pela atenção,